Os principais power-ups ou transformações do Luffy é por meio das suas Gears ou as suas marchas. Mas você sabe tudo sobre as marchas do Luffy? Não? Então vamos ver detalhadamente o que cada um dos Gears do Luffy faz. Começando com o Gear Second, o Luffy sentiu primeiramente a necessidade de ficar mais forte após o seu encontro com o Aokiji, quando ele foi completamente humilhado pelo almirante. Neste momento, o Luffy percebeu que ele tinha que ficar ou mais forte de algum jeito, ou então ele perderia todos os seus companheiros. Então, após a sua primeira luta contra a CP9, o Luffy conseguiu desvendar algumas de suas técnicas que a CP9 usava, e assim criou o Gear Second e o Gear Third. A Jaguatirica do Rob Lucci comparou essa técnica com o efeito de dopagem, e explicando rapidamente o que é dopagem, é basicamente a adição de mais glóbulos vermelhos no corpo, que permite uma maior entrega de oxigênio e nutrientes para esse corpo, aumentando assim o seu desempenho físico. No caso de Luffy, seus órgãos e vasos sanguíneos são feitos de borracha, o que lhe permite expandir e contrair em taxas maiores sem rasgar. E assim, o Luffy aumenta o seu fluxo sanguíneo, forçando mais sangue através de seus vasos sanguíneos. Com isso, ele fornece mais oxigênio e nutrientes para o seu corpo, aumentando assim a sua capacidade de luta. Essa melhoria na fisiologia de Luffy dá a ele a possibilidade de usar um novo conjunto mais forte de suas técnicas, que geralmente suas mesmas técnicas, só que são tão rápidas que até mesmo um assassino habilidoso da CP9 tem dificuldades em percebê-las. O Gear Second, ele também aumenta o metabolismo do Luffy, fazendo com que ele tenha mais fome que o normal, ou até mesmo ele fique sob efeito de paralisia após o uso prolongado, como na sua segunda luta contra o Rob Lucci. Antes do time skip, o Luffy inicia essa técnica usando a sua perna como uma bomba para aumentar o fluxo sanguíneo do seu sangue em todas as partes do corpo. Como resultado, todas as partes do seu corpo ficam mais fortes e mais rápidos. Só que após o time skip, parece que o Luffy refinou seu controle sobre essa técnica, já que ele foi capaz de ativar o Gear Second através do bombeamento do sangue em apenas uma parte específica do corpo, como o seu braço. Essa forma de ativação é muito mais rápida do que antes, e assim o Luffy consegue ativar o Gear Second sem nem mesmo precisar assumir a postura inicial. Graças a esse novo controle encontrado em sua técnica, o Luffy ele tem uma capacidade de selecionar quais partes do corpo vai ser ativado o Gear Second em vez de ativá-lo em seu corpo todo. O Gear Second ele muda um pouco a aparência do Luffy. No anime, ele fica com a pele ligeiramente rosada e brilhante a partir do aumento do fluxo sanguíneo, e a sua taxa metabólica fica tão alta que o seu suor é vaporizado rapidamente, fazendo ele parecer que ele está soltando o vapor do corpo. O Gear Second ele apareceu primeiro no filme 7 do One Piece e depois ele veio aparecer no anime. Seguindo, temos o Gear Third. O Luffy desenvolveu essa técnica juntamente com o Gear Second. Aqui, o Luffy morde o seu polegar e em seguida sopra, fazendo com que o seu braço infle. Ele é então capaz de transferir o ar através de todo o seu corpo. O Luffy sopra tanto ar no seu corpo que quando ele está concentrado em um único membro, torna-se do tamanho equivalente a de um gigante. Com essa técnica, o Luffy fica com uma força devastadora. O Gear Third é usado geralmente quando a força física é necessária. Os ossos são a principal diferença aqui entre essa forma e o seu velho movimento, o Gomu Gomu no Fusei. Para quem não lembra, é aquela forma balão que era suave e mole. Ao contrário disso, no Gear Third, o que são inflados são os ossos, fazendo com que o seu braço ou qualquer outro membro se torne muito mais forte. Entre seus ataques, o Luffy traz o ar de volta para o seu peito e depois leva ele para outra parte do corpo. A desvantagem é que o intervalo de tempo que o Luffy precisa para transferir o ar preso dentro dos seus ossos através do seu próprio corpo dá a chance do inimigo achar uma brecha e usar para atacar o Luffy. Antes do time skip, uma das desvantagens dessa técnica era justamente a dificuldade do Luffy se mover por conta da sua anatomia ficar em proporções gigantescas, fazendo com que o Gear Third seja uma opção ruim para usar contra adversários capazes de se mover em alta velocidade, como o Rob Lucci, ou em algum local fechado. E quando Luffy desativava o Gear Third, ele sofria de outro problema, que era o encolhimento, o efeito colateral negativo para o Luffy, devido à enorme expansão. A quantidade de tempo gasto por Luffy em sua forma encolhida é aproximadamente equivalente à quantidade de tempo gasto no modo Gear Third. Nesta forma encolhida, o Luffy mostrou pouca ou nenhuma capacidade de se esticar
além de perder uma enorme quantidade de força, que foi mostrado quando ele continuou batendo no rosto do Rob Lucci sem nenhum efeito. Após o time skip, assim como o Gear Second, o Luffy parece ter obtido uma melhor habilidade em usar o Gear Third. Depois de passar 2 anos treinando, aparentemente pode controlar melhor onde o ar fica, fazendo com que o ar fique mais concentrado em seus punhos, ao invés de estar igualmente distribuído por todo o seu braço. Isso permite que o braço do Luffy permaneça como é, fazendo com que ele fique mais rápido para atacar. E aqui ele também perdeu a desvantagem do encolhimento. Mas antes, vamos dar uma pausa rápida aqui para você deixar o like no vídeo, porque assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Com o seu like, o YouTube divulga mais o vídeo e assim o canal vai crescendo. É isso aí, valeu, muito obrigado e bora continuar. Seguindo, temos o Gear 4. Depois de passar 2 anos treinando com o Wei Lee, o Rei das Trevas, o Luffy finalmente conseguiu desenvolver um novo Gear. No Gear 4, o Luffy cobre seus braços com o Haki do armamento antes de morder o seu antebraço. Semelhante à forma que ele ativava o Gear Third, ele sopra uma incrível quantidade de ar em seu corpo, mas dessa vez ele infla a sua estrutura muscular ao invés de seus ossos. O ar é distribuído em todo o seu corpo, com ênfase na sua parte superior. Além disso, notavelmente, o Gear 4 é o mais poderoso das outras Gears, o Gear Second e o Gear Third. Com ele, o Luffy foi capaz de vencer Dom Flamingo e Katakuri, adversários de alta patente que o Luffy não conseguiria vencer sem o Gear 4. O Gear 4 concede ao Luffy uma velocidade e força avassaladora e um alto nível de poder, além de poder usar ataques a longo alcance, alongando a parte do seu corpo que ele queira usar, podendo mudar a direção de seus ataques sem perder a sua força e velocidade, enquanto o seu corpo ainda está coberto com o Haki do armamento. De acordo com Dom Flamingo, que sentiu na pele o poder do Gear 4, o poder de ataque do Luffy nessa forma são muito mais ampliados. A sua durabilidade também é reforçada. Apesar de ser endurecido com o Haki do armamento, o seu corpo ainda é elástico, então golpes físicos, mesmo que aprimorados com o Haki do armamento, não são muito eficazes no Luffy. O Gear 4 possui algumas formas, que são o Baldman, que podemos dizer que é a forma base do Gear 4. Aqui, as proporções do Luffy ficam deformadas e o seu corpo se torna muito maior em tamanho, com os braços, tronco superior e pernas revestidas do Haki do armamento. Seguindo, temos o Tankman. Durante a sua batalha contra Charlotte Cracker, depois de consumir grandes quantidades de biscoitos e, consequentemente, crescer para um tamanho enorme, o Luffy revelou outra forma do Gear 4, conhecida como Tankman. Nesta forma, ele se assemelha a uma bola com proporções exageradas, enquanto seus braços e pernas são ligeiramente pequenos em relação ao seu corpo. Seu tronco é revestido com o Haki do armamento, se tornando muito maior e completamente redondo, embora ele ainda tenha músculos nos braços. O Tankman dá ao Luffy uma durabilidade incrível, baseada no Haki do armamento. Podemos ver isso quando o Cracker, usando uma espada revestida de Haki do armamento, quase cortou o braço do Gear 4 Baldman, mas ele se mostrou incapaz de furar a barriga do Luffy com essa mesma espada, enquanto o Luffy estava na forma Tankman. Embora deve-se notar que na segunda vez o Cracker não pareceu estar usando o Haki. Além disso, esta forma aumentada ainda dá mais poder e magnitude ofensiva à base da compressão, usando a barriga enorme do Luffy como um lançador, o que lhe permitiu atirar o Cracker para longe através de seus incrivelmente duros biscoitos soldados, com o Gomu Gomu no Cannonball. E a última forma do Gear 4 é o Snakeman. Durante a sua batalha contra Charlotte Katakuri, o Luffy revelou outra forma do Gear 4, conhecida como Snakeman, que vale a pena dizer, essa é a minha forma favorita do Gear 4. Nesta forma, o Luffy aumenta consideravelmente a sua altura, ficando na mesma altura que o Katakuri, porém não infla muito seu tronco como um Baldman. A extensão do Haki é ligeiramente limitada, já que ele não parece se estender sobre os seus ombros e na parte superior do corpo do Luffy. Desta forma, o Luffy ganha um aumento significativo na velocidade e é capaz de usar o Piton para mudar a direção de seus ataques, coisa que ele também consegue fazer com a sua forma Baldman. No entanto, o Snakeman permite que a velocidade do ataque continue aumentando enquanto o ataque durar, aumentando assim a sua força do ataque. Essa forma se concentra em lidar com oponentes ágeis que se especializaram em se esquivar e que tenham um alto nível de Haki do observador. A principal desvantagem do Gear 4 é que depois que o Luffy se destransforma, ele volta ao normal, ele tem que esperar 10 minutos sem se transformar, e nesse tempo ele não pode nem mesmo usar nenhum tipo de Haki.
E para finalizar, temos a sua Gear mais recente, o Gear 5. Enquanto as outras transformações dos outros animes são todas com um tom sério, fodonas, berais, o Gear 5 é totalmente o contrário. É uma das transformações mais divertidas e cômicas dos animes. Com essa transformação, é quase certeza que você vai rir de alguma coisa que o Luffy vai fazer. Para atingir essa forma, o Luffy literalmente precisou morrer. O despertar da Gomu Gomu no Mi, também conhecida como Hito Hito no Mi, modelo Nika, concede ao corpo de borracha do usuário uma maior força física e liberdade, limitadas apenas pela sua imaginação. Por essa razão, é dito que o usuário se torna o guerreiro da libertação, capaz de lutar da forma que desejar e trazer alegria às pessoas ao seu redor. Com essa forma, o usuário exibe euforia, alegria e confiança. E isso casa diretamente com o Luffy, já que ele está sempre fazendo os outros rirem. É só lembrar que quase todo final de arco ele faz sempre uma festa para se divertir com todo mundo. O despertar da Hito Hito no Mi, modelo Nika, é considerado o poder mais ridículo do mundo. Uma das características mais notáveis da forma despertada é que o usuário pode usar efeitos semelhantes a desenhos animados, com exemplo disso sendo efeitos de olhos saltando da face e efeitos cartunescos após um dano na cabeça. Isso não é apenas para o usuário, mas também para pessoas e objetos próximos o suficiente, incluindo seus adversários, como o Luffy usando o Kaido para pular a corda, ou então se inflando dentro do Kaido e o Kaido virando uma bola. Neste estado, os batimentos cardíacos do Luffy assumem um ritmo musical que foi descrito por Zunisha como os tambores da libertação. Seus cabelos e roupas ficam brancos, e seus olhos ficam com anéis brancos e nuvens brancas flutuam em volta do seu pescoço, semelhante à nuvem de vapor a que acompanha o Gear 4. A quantidade de Haki liberada nessa forma foi o suficiente para poder ser sentida no andar do show do Domo da Caveira, derrubando vários piratas feras no processo. O Luffy é capaz de usar tanto a inflação dos ossos do Gear 3 quanto a inflação de músculo do Gear 4 sem a necessidade de bombear ar em seu corpo, algo que foi usado pela primeira vez contra o Kaido. Ele também foi capaz de aumentar o seu braço para um tamanho enorme, capaz de agarrar o corpo do Kaido transformado em dragão e arrastá-lo para fora do domo da caveira, parecendo a lagartixa gigante. Com seus membros e músculos aumentados, o Luffy conseguiu levantar o Kaido facilmente, apesar do seu enorme tamanho, batendo ele de um lado para o outro no chão, bem no estilo Hulk com Loki. A natureza de borracha do Luffy pode ser estendida também para o ambiente ao seu redor, como foi visto quando Luffy esticou a parte do telhado do domo da caveira e usou para repelir o Bottle Breath do Kaido de volta para ele. Curiosamente, o terreno alterado, embora elástico, não foi queimado, nem mesmo derretido pelo Bottle Breath, embora o ataque seja extremamente quente e tenha um poder explosivo suficiente para destruir um castelo e o topo de uma montanha. Isso, somado ao próprio estado transformado do Luffy, foi apontado como Kaido algo incomum, por apresentar elementos dos despertares de uma paramecia e de uma Zoan. Apesar da força dessa forma, ela consome muita energia para ser mantida, ao ponto do usuário envelhecer visualmente quando destransformado. O Luffy consegue voltar a essa forma, aparentemente forçando seu coração a bater no ritmo dos tambores da libertação, com o custo de vários anos da sua vida, e perdendo como consequência a duração estendida do seu poder. Atualmente, o Luffy é capaz de poder usar o Gear 5 por mais tempo se forçar o seu corpo, porém, os efeitos negativos de envelhecimento, dores musculares e fraquezas permanecem o mesmo, e é por conta disso que muitos acham que o Luffy eventualmente vai ter uma doença como o Roger e ele pode acabar morrendo. Só que aí tem um Chopper que provavelmente vai ter a cura de todas as doenças e vai curar o Luffy. Bem, enfim, essas são todas as marchas do Luffy. E se você é um cara legal, assim como o Luffy, você vai deixar aí embaixo a sua inscrição no canal, porque assim você não vai perder nenhum vídeo que eu vou trazer. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.